O livro de Levítico, capítulo 6, a partir do verso 8, nos falam a respeito da lei do holocausto. Disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda a noite até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os seus calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza, como o fogo houver consumido o holocausto, sobre o altar, e a porá junto a este. Depois despirá as suas vestes e porá outras, e levará a cinza para fora do arraial, a um lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Aqui encontramos a providência de Deus para com o seu povo, com relação a uma comunhão que pudesse agradar a Deus. O nome Levítico, ele foi dado em respeito à tribo de Levi. Os levitas faziam parte de uma das tribos de Israel, da qual procediam os sacerdotes. Eles eram responsáveis pela manutenção do local e das práticas de culto de Israel. O título Levítico trata basicamente do culto e das condições necessárias para a realização deste culto. No entanto, o livro não se destinava somente aos sacerdotes ou levitas, mas também aos israelitas leigos, ensinando-lhes como oferecer sacrifícios e como vir à presença de Deus no culto. E para nós que vivemos em dias atuais, esse livro nos fala que devemos nos lembrar da gravidade de nosso pecado, mas também este livro nos aponta o sacrifício daquele sangue, que é muito mais efetivo do que o sangue de touros e cordeiros, que é o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nas palavras de João Batista, em João capítulo 1, verso 29, o Senhor Jesus, na sua descrição da sua morte expiatória, ele é o Cordeiro sacrificial perfeito, que tira o pecado do mundo. A sua morte é o resgate em favor de muitos. O seu sangue purifica-nos de todo o pecado. Acima de tudo, o Senhor Jesus Cristo é o perfeito sumo sacerdote, que não entra em tabernáculo terreno, uma vez por ano, como acontecia no dia da expiação, mas sim que subiu ao tabernáculo celestial para sempre, não porque ofereceu um simples cordeiro pelos pecados do seu povo, mas deu a sua própria vida. Daí, em consequência disso,
O rompimento do véu no templo, quando o Senhor Jesus foi crucificado, foi uma demonstração visível de que a sua morte abriu o caminho a Deus para todos os santos, para todas as pessoas que têm tido a experiência do novo nascimento. Então, o Senhor Jesus Cristo é este condutor, é este holocausto que esse texto longínquo nos mostra. Cristo, o sumo sacerdote da nova aliança, ofereceu esse derradeiro holocausto em seu corpo. Ele estava inteiramente consagrado a Deus, sofrendo a morte pelo pecado e provocando a morte do crente para o pecado. Essa é a aplicação que a palavra de Deus nos diz, que nós também devemos morrer para o pecado. Em Romanos capítulo 6, verso 2, o apóstolo Paulo diz: de modo nenhum, como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Então, dessa maneira, nós vemos o cuidado que Deus tinha nesse ensinamento para Moisés. Moisés dava ordem a Arão, a seus filhos, sobre este cuidado que Deus tinha, para que tudo pudesse sair da melhor maneira possível. E nos chama a atenção essa expressão: o fogo, pois, sempre arderá. Essa ação talvez fosse prescrita como um lembrete da presença contínua de Deus e da necessidade do povo de uma expiação contínua. Então nós vemos que o próprio Deus se manifestou quando ele consumiu com o fogo as ofertas que eram oferecidas. Em Levítico capítulo 9, verso 24 nos diz: eis que saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que vendo o povo jubilou e prostrou-se sobre o seu rosto. Isso nos mostra a presença do Senhor. Isso era algo para o povo de Israel, que deveria manter perpetuamente esse fogo aceso. Isso podemos aplicar para as nossas vidas, que era um símbolo da adoração ininterrupta que Jeová exigia de seu povo Israel. Por isso devia haver fogo para queimar os sacrifícios diários, bem como os muitos outros especiais que podiam ser trazidos a qualquer hora. O fogo originalmente veio do céu e dessa maneira nos diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Queremos ainda ressaltar que isso é uma verdade que nos leva
a uma devoção dinâmica. Deus quer que a nossa devoção a Ele guie a maneira como vivemos. A Bíblia sugere muitas maneiras. O fogo representa essa ação. O fogo representa o juízo da parte de Deus. O fogo, a devida fortaleza para as nossas vidas. O fogo representa a oração do crente, aonde o crente deve buscar continuamente a presença do Senhor. Ele não pode parar de se consagrar diariamente, como diz esse texto. Não pode ser algo de vez em quando, mas sempre devemos ter essa constância na nossa vida de adorar a Deus, de buscar a sua presença cada dia. O fogo do altar não se apagará. Quantas pessoas, infelizmente, na sua vida espiritual, o fogo acabou-se, o fogo está apagado, já não sente aquele mesmo fervor como sentiam antigamente. Estão como aquela igreja de Laodiceia, onde o Senhor dizia que não era nem morno nem quente, e vomitar-te-ei da minha boca. Infelizmente estão numa situação como essa, mas saibam que o Espírito Santo de Deus, ele é o agente que aquece. Não estamos sozinhos. O Espírito Santo de Deus, ele tem essa função para aquecer os corações. Dessa maneira, nós somos gratos a Deus, porque o seu fogo, ele tem sido aceso. Por isso, saiba que a comunhão com Deus exige tempo, exige energia, exige uma constância, exige recursos que normalmente nós não teríamos condições. Por isso, seja constante em seu zelo pelo Senhor e seu reino. A devoção indiferente, ela deve ser desprezível, porque não agrada ao Senhor. Façamos, como diz este capítulo 6, verso 12 e 13 de Levítico. Cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, as nossas vidas, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Senhor, nosso eterno Pai, que este fogo que o Senhor manifestou para Israel, este fogo que conduziu o povo pelo deserto durante a noite, que este fogo que consumiu o altar quando Elias orou diante dos profetas de Baal e Aserá. Ó Deus, este fogo que consumiu Sodoma e Gomorra, fogo do juízo, este fogo que foi simbolizado como línguas repartidas de fogo quando o Senhor iniciou a obra da igreja primitiva. Ó Deus, que este fogo que representa as nossas orações, o calor que podemos sentir, o poder que podemos sentir da Tua presença nas nossas vidas, ele sempre esteja ardendo. A cada manhã, cada um dos Teus servos possam buscar a Tua presença. Sabemos que sem Ti nada podemos fazer, então devemos sim reconhecer que tudo vem do Senhor. Abençoa este ouvinte que está indiferente, que não sente mais o calor da presença de Deus nas suas vidas. Ó Deus, está frio, tenha misericórdia, tira toda a frieza e coloca, Senhor, o Teu Espírito Santo para que este pavio que ainda está um pouco fumegante possa ser aquecido e possa brilhar de uma maneira forte novamente.
Ó Deus, faz com que haja essa situação, que não haja nenhum impedimento, nenhum pecado, nenhuma situação que bloqueie esta ação do Teu Espírito Santo, que haja um reconhecimento, que haja um quebrantamento, haja, Senhor, a confissão de pecados, para que o Teu povo possa estar ardendo na Tua presença. É a nossa oração, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém.